Olá pessoal, eu sou Rony Denardi, professor e advogado, e eu estou de volta com mais um vídeo a respeito dos requisitos da petição inicial. Hoje nós vamos gravar o terceiro vídeo a respeito do pedido. Como eu já disse a vocês, o Código de Processo Civil tem uma seção específica a respeito do pedido como requisito da petição inicial. Essa seção começa lá no artigo 322. E esse artigo 322, combinado com o artigo 324, exige que o pedido seja certo e determinado. E o que vem a ser um pedido certo? Pedido certo é aquele pedido expresso, é aquele pedido explícito. Ou seja, quando você for formular o seu pedido, você tem que dizer de forma explícita, de forma expressa, exatamente aquilo que você pretende. O juiz não pode dar aquilo que não conste do seu pedido. Daí a exigência de o pedido ser expresso. Então você não pode deixar dúvidas na sua petição inicial a respeito daquilo que você está pedindo. Isso que significa um pedido certo. Mas o Código de Processo Civil, no próprio artigo 322, lá no parágrafo 1º, ele admite algumas hipóteses do que nós chamamos de pedidos implícitos. Então, por exemplo, relacionados aos juros legais. Se você não formular pedidos de incidência dos juros legais e de correção monetária, o juiz ainda assim poderá estabelecê-los na sentença. Também em relação aos honorários advocatícios e às custas processuais, porque como o próprio Código estabelece que cabe ao juiz condenar o vencido no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, isso não é necessário que esteja no seu pedido. Não obstante, embora não seja necessário, embora o juiz possa e deva determinar na sentença a incidência dos juros, da correção monetária, dos honorários advocatícios e das custas processuais, é conveniente que você faça a formulação desse pedido ou desses pedidos, principalmente quando se tratar de uma prova de OAB ou de uma prova de um outro concurso qualquer. Também lá no artigo 323, nós temos uma hipótese de pedido implícito, ou seja, naquelas hipóteses em que o pedido se refere a prestações sucessivas ou prestações periódicas, ainda que as prestações que se vencerem no curso do processo não estejam no seu pedido, o juiz poderá concedê-las na sentença. É claro que na prática sempre é conveniente que você formule o pedido de condenação do réu no pagamento das prestações vencidas e também das prestações vincendas, principalmente se for numa prova de OAB ou numa prova de concurso, para que você possa então demonstrar conhecimento. Além disso, o artigo 324 do Código de Processo Civil exige que o pedido seja também determinado. Então lá está escrito, o pedido deve ser determinado. Como no artigo 322 está dito que o pedido deve ser certo, eu obrigatoriamente terei que fazer o meu pedido certo e determinado. E o que vem a ser a determinação? A determinação tem a ver com a especificação do bem da vida. Então, por exemplo, se você está pedindo que o réu seja condenado a entregar uma determinada coisa, você tem que especificar qual é a coisa que você pretende seja entregue. Se você está pedindo a condenação do réu a pagar uma certa quantia em dinheiro, você deverá especificar qual é essa quantia em dinheiro. Isso que significa um pedido determinado. Então, você não pode fazer um pedido na sua petição inicial para que o juiz condene o réu nas penas da lei. Esse seu pedido não é determinado. Você deverá dizer a quais penas da lei você pretende que o réu seja condenado. Ou a prestar um fato específico, aí você tem que descrever o fato, ou descrever qual é o comportamento em relação ao qual ele deve se abster, ou descrever o bem, a coisa que você está pleiteando lhe seja entregue, ou quantificar o valor da dívida. Há, porém, no próprio artigo 324, a possibilidade excepcional de se formular pedido genérico. E o próprio Código estabelece quando que é possível formular pedido genérico.
Com relação à generalidade, admite-se apenas que o pedido imediato seja genérico. Com relação ao pedido imediato, ele tem que ser certo e determinado. Com relação ao pedido imediato, ele deve ser certo, porém, em algumas situações que estão autorizadas pelo código, ele pode ser genérico. Essa distinção entre pedido imediato e pedido imediato está no vídeo anterior, que vocês podem dar uma olhada depois. Lá no parágrafo 1º do artigo 324 estão as hipóteses em que se admite a formulação de pedido genérico. E a primeira hipótese é quando se formula pedidos nas ações universais. As ações universais são aquelas ações que envolvem, como o próprio nome já diz, uma universalidade de bens. E o exemplo mais eloquente a respeito de pedido genérico nas ações universais é a ação de petição de herança. Nem sempre quem ingressa com a ação de petição de herança consegue identificar, individualizar os bens em relação aos quais ele tem direito em função da sucessão à vida. Então, nessas condições, ele pode formular um pedido genérico para que no curso do processo, ou mesmo depois da sentença, seja apurada qual é a realidade a respeito daqueles bens que ele tem direito, ou a cota parte que ele tem direito. A segunda hipótese, que está lá no parágrafo 1º do artigo 324, é quando não for possível, desde logo, apurar as consequências do ato ou fato ilícito. Essa é a hipótese mais comum de pedido genérico, ou seja, quando o autor ingressa com a ação, por exemplo, numa ação de indenização, ele não consegue quantificar qual é o valor devido, porque, eventualmente, aquela indenização decorre de lucros cessantes e ele, por enquanto, não tem como apurar, apontar o valor que é devido. Um exemplo que nós podemos citar é uma ação de indenização envolvendo a perda de uma safra. Quem entra com uma ação não tem como quantificar qual foi o prejuízo que ele teve. Então ele faz o pedido, deverá ser um pedido certo em relação ao objeto imediato, a condenação do réu no pagamento da indenização, e em relação ao montante devido a respeito dessa indenização, ele requer que seja apurado ou no curso do processo ou em procedimento de liquidação da sentença posterior, portanto, à prolação da sentença. Também um outro exemplo muito frequente é quando um acidente de trânsito envolva um proprietário de um automóvel utilizado para o transporte, para o táxi, por exemplo. Nessa hipótese, enquanto o automóvel estiver parado para os consertos, o proprietário desse automóvel está tendo prejuízos pelo fato de não poder usufruir do automóvel para o seu trabalho. Então ele pode ingressar com a ação e pedir a condenação do réu no pagamento pelos dias em que o veículo ficou parado, que ele não pôde utilizar para o seu trabalho. Esse montante vai ser apurado ou no curso do processo ou em processo de liquidação de sentença. Então, o fato de você não poder quantificar o montante da indenização não o impede de ingressar com a ação pedindo a condenação do réu, cujo montante será apurado, como eu disse, no curso do processo ou em um procedimento de liquidação de sentença. Finalmente, a terceira hipótese que está no parágrafo 1º do artigo 324 é quando a apuração depender de um ato a ser praticado pelo réu. Nessa hipótese, nós estamos diante de uma situação cuja apuração, cuja quantificação, cuja determinação vai depender de um comportamento do réu. E o exemplo é a ação de exigir contas, em que vai se requerer que o juiz determine ao réu que preste as contas para que só depois da prestação de contas possa-se saber qual o montante que o autor tem direito. Ou seja, é necessário um comportamento do réu, que é a prestação das contas, para que se possa então determinar esse pedido que foi feito inicialmente. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, inscrevam-se no meu canal e em breve estarei de volta. Abraço a todos.